Olá, gente. Hoje nós vamos falar novamente sobre o texto dissertativo argumentativo, mas nós vamos começar a falar do ponto de vista da correção, né? É importante a gente saber como o texto é corrigido. Por quê? Porque sabendo como ele é corrigido, a gente tem, vamos dizer assim, certos cuidados para que a nota, né, não decaia tanto. Então a gente vai dar algumas sugestões. Tem muita gente que nem sabe, né, disso, pensa que o texto ele é corrigido pelo bel prazer do professor, e não é bem assim, tá? O Enem ele tem uma grade de correção. Essa grade ela movimenta competências, nós vamos falar aqui a partir de hoje, e nós vamos ver, de acordo com o texto, como essas competências elas estão presentes dentro desse texto, e como é que elas são avaliadas. Se a gente compreender bem isso, eu creio que na hora de fazer o texto, a gente vai estar mais seguro do que está fazendo, tá bom? Então, nós vamos começar, né? E aí, nós começamos falando das competências, tá? Que são 5, lembrando que o texto ele vale 1.000 pontos, né? A redação nota 1.000, por exemplo. E cada competência dessa equivale a 200 pontos, tá? Lembrando também que cada competência tem dentro dela 6 níveis, que variam entre 40 pontos. O que quer dizer isso? Se o seu texto é excelente, 200 pontos. Se o seu texto é bom, muito bom no caso, você já perde 40 pontos. Se o seu texto é mediano, já perdeu 80 pontos. E assim vai, tá? Então são 6 níveis que você sai de uma ordem decrescente, chegando até aquela questão de você não ter cumprido aquela competência. Não cumpriu a competência, nota 0, né? Mas é bem difícil alguém pegar uma nota 0, só se for muito mesmo, caso bem, vamos dizer assim, inesperado. Então, lembrando, são 5 competências, cada uma vale 200 pontos, e dentro de cada uma existe um nível avaliado. Tá? Vamos conhecer 5 competências então. Aqui estão elas, né? Temos a primeira, que fala da questão do domínio da escrita formal, que é isso, está relacionado ao seu conhecimento de gramática. Então, você precisa sim, não precisa ser um gramático, mas você precisa sim conhecer regras de acentuação, né, de ortografia, porque essa competência, ela vale 200 pontos, e cada probleminha que você tiver com a gramática, a sua pontuação já vai sofrendo ajustes, tá? A competência 2 é uma competência que mexe com a questão do tema, né? E aí você precisa estar bem ciente dela, porque muita gente, às vezes, pega nota 0 nessa competência, porque não consegue, vamos dizer assim, desenvolver o tema. Às vezes nem passa pelo tema, não abraça o tema, não menciona, mas não consegue abraçar o tema. Tá? Então, é uma competência muito importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A 3 mexe com a questão da tese, né? Da tua opinião, a sua ideia sobre o tema. Como você seleciona as informações relacionadas a isso, como você coloca essas informações, como você escolhe, né? Como eu disse, às vezes tem os argumentos, mas não são os melhores que estão ali para aquela tese, para aquela opinião. Então, a competência 3 mexe com isso também, voltada para a questão da tese. A competência 4 envolve a articulação dos argumentos, principalmente, e aí volta a questão gramatical também, porque você tem que conhecer mecanismos linguísticos, gramaticais para fazer a frase ser objetiva, clara, né? Os parágrafos estarem conectados uns com os outros. Essa competência ela também tem a ver com a questão da gramática. E a competência 5 é a sua proposta de intervenção. Como você consegue desenvolver essa proposta. Então, verifiquem que 200 pontos em cada competência, você não cumprindo ou cumprindo razoavelmente uma delas, você vai estar sendo penalizado na pontuação. É importante saber delas para que a gente possa, na verdade, na hora que o texto estiver pronto, estar seguro, né, se a gente cumprir direitinho essas questões. Aqui é uma síntese das competências, tá?
são as mesmas que a gente viu lá na frente. Então, a competência 1, como eu falei, envolve a questão gramatical. A competência 2 vai envolver tema, que é o que nós vamos falar daqui a pouquinho. Muitas vezes você lê a proposta dos temas, né? Você tem os textos de apoio, você lê os textos de apoio ali, você não consegue, na hora que você vai produzir o texto, colocar o tema que a proposta traz, tá? Então, tem essa competência. A competência 3 é a questão da tese. Agora só o tema, fala bem do tema, mas não consegue trazer uma tese, né, que possa ser sustentada como deveria. Às vezes tem pessoas que trabalham com teses muito óbvias, e aí isso não enriquece o texto, tá? Você tratar o texto com uma opinião, uma ideia que é muito óbvia, dá para você pouca alternativa de inovação. A dos argumentos, como eu falei, que é a competência 4, né, que são as conexões também, nós vamos ver lá na frente, e a proposta de intervenção, tá? Então, estão as 5 competências. Se você observar direitinho, cada uma delas tem um enfoque específico. Cada uma delas traz um enfoque específico. E aí a gente tem que tomar cuidado. Não adianta eu ser muito bom de conclusão, né? Porque só vale 200 pontos a conclusão, não vai salvar o meu texto. Ou não adianta eu só me preocupar com os argumentos, porque eu preciso ter uma boa tese também, saber conectar a tese com o argumento. Eu preciso saber colocar o tema, porque não adianta eu ter a estrutura, saber fazer a estrutura toda do texto, mas eu não consigo explorar o tema, tá? Então, são competências, cada uma específica, cada uma tem sua pontuação, cada uma tem o seu nível, né? É bom a gente lembrar que isso existe dentro do Enem, para que a pontuação possa ser a mais justa possível. Embora a gente saiba que não é bem assim, né? 100%. Mas para aquela questão do texto não ser avaliado ao bel prazer do professor. Tem muita gente que acha que o corretor olha para o texto, isso é bonitinho, essa letra é bonita, eu vou dar. E não é bem isso, tá? Existe essa grade, né, de competências, e o seu texto, todos os textos devem ser avaliados a partir dela, tá bom? Então, hoje, nós vamos nos deter especificamente na competência 2, que vai falar do tema, e na competência 3, que vai falar da tese, qual nós vamos passar agora. Então, aqui nós temos a competência 2. Primeiramente, nós vamos falar sobre o tema do texto, tá? Que é aquela informação que a gente recebe, né? Logo quando a gente pega a prova, os textos de apoio, né? E aí você já percebe pelos textos de apoio que tem um tema ali sendo discutido, tá? E a tese, que é a sua opinião sobre esse tema. Como é que eu me posiciono, o que eu penso sobre esse tema, tá bom? Então, nós vamos primeiro à competência 2, que é o tema, depois nós vamos falar sobre a 3, que é a tese especificamente. Então, na competência 2, que é sobre o tema, nós vamos falar em três pontos, né? Que é o foco temático, o repertório cultural e a tipologia textual, tá? Por que a gente toca nesses 3 pontos? Porque esses 3 pontos, eles, na verdade, são responsáveis, vamos dizer assim, em significar o tema. Se eu não conseguir significar o tema do meu texto ele vai estar, ele pode estar bem montadinho, né? Pode estar com a letra bonitinha, mas aí ele perde no conteúdo, é o conteúdo dele. O tema é o conteúdo. Então, às vezes, a gente vê um texto bem organizado, em parágrafos, os conectivos bem usados, mas a gente não sente o tema, né, dentro do texto. Então, esse o foco maior da competência 2, tá bom? E o que a gente tem que prestar atenção nessa competência? A palavra-chave dessa competência é estrutura e coerência temática. E a estrutura? A primeira coisa para que o tema possa ser desenvolvido, nós podemos dizer assim, com eficiência,
é que esse texto esteja organizado. Tá? Se eu não conseguir organizar esse texto, e aí eu vou para a questão da estrutura, né? Eu tenho que conseguir abraçar esse tema de forma organizada. A minha introdução, aí lá na minha introdução tem que estar o detalhe do tema, da tese. Eu tenho que saber desenvolver o meu argumento, né? Meus argumentos em relação a essa tese. Eu tenho que saber fazer a conclusão. Então, por isso que é importante a estrutura, tá? Para essa competência. Se eu não tiver noção dessa estrutura, eu já vou comprometer, na verdade, a minha progressão temática, que é o quê? É que esse tema ele seja abordado, seja apresentado, sobre ele seja dada uma opinião, essa opinião seja argumentada, seja desenvolvida e seja, no final, colocada alternativa para resolução desse possível problema. Então, se eu não conseguir organizar esse texto, eu já vou comprometer, na verdade, a questão temática, que é a progressão do texto. Tá? Eu corro muito risco do meu texto não evoluir, ele não sair de um ponto. Então, por isso que a estrutura é muito importante. Ela é uma garantia para você de que você está, na verdade, progredindo, né, saindo de um ponto e chegando no outro. Então, é muito cuidado, né, muito preparo também para que a gente tenha essa estrutura bem consistente. E a coerência temática, o que é a coerência temática? Nessa competência, você tem que tomar muito cuidado em não tangenciar o tema. O que quer dizer isso? Nós temos temas, às vezes, não seriam fáceis, mas compreensíveis, né? Assim, vamos dizer assim, bem objetivos. Nós temos temas assim como proposta. Mas nós temos algumas propostas temáticas que são bem complicadas. Se a gente não tiver bem, vamos dizer assim, treinado e bem ali nos cuidados, a gente pode cair numa armadilha textual que é não aprofundar esse tema. E aí, o que acontece? A gente não consegue, na verdade, focar, não consegue ir vamos dizer assim, na semente do tema, né? Que é o que a proposta está pedindo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque se você não conseguir abraçar esse tema, você já vai ser penalizado nessa competência. E como é que eu percebo, às vezes, que eu não consigo abraçar o tema? Não é recomendável que você, por exemplo, faça recortes, né? Alguém já perguntou, os textos de apoio podem ser usados dentro da redação? Não é que eles não possam ser usados, mas quando você faz recorte desses textos, faz uma montagem, dá a entender para o corretor que, na verdade, você não domina o tema, você não tem o que dizer sobre o tema, você está fazendo ali uma montagem porque você não tem muito o que dizer. Tá? Então, não é aconselhável que você recorra a cópias desses textos motivadores. Pegar trechos exatamente como estão nos textos e jogar dentro do seu. Porque isso aí não configura inovação, isso configura plágio, inclusive, não configura autoria. Tá bom? Então, esse cuidado que a gente tem que ter com a questão do tema, que é da competência 2. Então, esse texto, né, que foi a proposta do ano de 2021, a gente pode perceber que, pelo tema, a proposta temática dele, ele não é tão simples. Ele dá um certo trabalho, não é impossível, mas ele vai dar um certo trabalho, principalmente para quem é aluno do ensino médio, para que na hora você não perca o foco dele, porque ele mexe com algumas questões, né? Não é uma única questão. Ele mexe com registro civil, invisibilidade, aí você vai pensar nessa relação, e ainda por sinal falar um pouco de cidadania como garantia. Então você tem que envolver essas questões para trabalhar dentro do texto. E aí o texto que nós temos aqui, a gente vai perceber que o autor, como ele mantém o foco, né? Como manter o foco sem deixar nenhuma dessas, vamos dizer assim, expressões fora, sem deixar de tocar em uma delas. Por quê? Porque muito texto falou, por exemplo, eu já falei, fala em visibilidade do registro civil, só dessa relação, mas não tocou na questão da cidadania.
Outros falam muito da cidadania e registro civil, mas não tocou na invisibilidade. Então, vamos ver como esse texto aqui, ele consegue, foi uma redação nota 1000 também, diga-se de passagem, abraçar isso tudo, tá? Que a gente, na hora de fazer o tema, desenvolver, pode ter dificuldade. Então, para a gente não se prolongar muito, as partes aqui já estão marcadas, e aí dá para a gente ver já na introdução do texto, quando se fala o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. O posicionamento do autor já sobre a questão do registro civil, né? E que esse registro civil, ele já é, na verdade, a condição para a cidadania no Brasil. Importante dizer que, antes de afirmar isso, o autor ele faz uma relação, né, do sistema da cidadania na Grécia Antiga com a relação hoje em solo brasileiro por meio da Constituição. Ele faz essa relação e aí faz essa afirmação de que no Brasil hoje o título, né, o registro civil, ele já por si só vem garantir já a questão da cidadania. No entanto, no final da sua introdução, o autor já diz que a ausência desse documento traz para diversas pessoas a invisibilidade. Então aí a gente já percebe que só na introdução a gente já percebe o envolvimento, né, dos elementos que a gente colocou aqui, cidadania, invisibilidade, registro civil. Então, o final que a tese já, né, é colocada, a gente já percebe o abraço que é feito no tema como um todo, né, em que a ausência dessa documentação, desse registro civil, vai provocar o quê? A invisibilidade dessas pessoas, né, dentro do país, ou por consequência a perda de cidadania. Tá? Então, já nessa introdução, nós já percebemos que o autor consegue abraçar esse tema. Aqui a gente já percebe no primeiro argumento que ele, de novo, né, como já foi mencionado, ele traz o tópico frasal e aí você vê que o tema novamente é reforçado. Ele vai desenvolver os argumentos, mas sem soltar nenhum dos elementos. Então, ele traz a questão, a dificuldade da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento civil. Ele relaciona a falta do registro civil com a questão da condição financeira dessa população. Ele entrelaça, na verdade, é uma causa e consequência, né? Que faz uma pessoa não ter o registro civil, tá? Assim, em relação à questão da condição econômica dela. Tá? Então, verifique que aí ele vai mexer também, de forma geral, né, específica no argumento, mas de forma ainda geral, ele vai falar de visibilidade novamente, ele vai falar da questão aí da cidadania, né, que as pessoas perdem cidadania, aí vai tocar como primeiro argumento. Então, o que a gente percebe? Que o tema, ele, ainda que seja específico, foco, né, para a tese, o tema está ali completo, tá? Na sequência. Aqui nós temos o segundo argumento, continua de novo, né? A falta de documento de nascimento, com sentimento de visibilidade, desenvolvido pelos indivíduos sem registros, tendo a privação dos direitos sociais e políticos. Ele já vai dar consequência que dá isso aí, a pessoa perde sua cidadania sem ter esse registro, ela se torna invisível, e aí ele vem explicar tudinho como isso acontece no dia a dia, como é que pode ser percebido na nossa realidade, tá? E no finalzinho, de novo, vamos dizer assim, a confirmação do que já foi falado. Ele seria um aspecto intrínseco à cidadania no Brasil. Então, confirma-se que a questão da invisibilidade e registro civil, ela existe, né? E ela envolve a questão da cidadania de cada um, tá? O maior número de brasileiros acessará efetivamente a condição de cidadão se isso for resolvido, tá bom? Então, aí o que a gente pode perceber? Que houve, do início, desde a introdução, até os argumentos, até a conclusão, na verdade, o cuidado com o tema, né? O tema, ele foi abraçado por todo o texto, e é isso que a gente tem que se preocupar, tá? Não deixar esse tema esfacelado. Às vezes a pessoa começa a falar do problema, né, do registro, e passa para outra
questão e larga o registro civil para lá com a invisibilidade, já vai tocar. Quer dizer, então o tema ele tem que estar abraçado pelo texto inteiro, do início ao fim. Tá? Então esse cuidado tem que ser tomado, porque senão a competência 2 vai ter prejuízo, tá bom? Vamos à competência 3, que também é uma outra competência que vale 200 pontos, né? E ela mexe com a questão da tese, é importantíssima. Se você não se posiciona em relação ao tema, né? Se você não consegue se posicionar, o seu texto ele já está basicamente esfacelado. Porque não adianta falar sobre determinado tema se você não consegue se posicionar diante dele. Então, a tese é o seu posicionamento diante de um tema. Como é que você enxerga? Qual a sua ideia sobre? Tá? E aí você precisa manter coerência da sua ideia, que você coloca, do seu ponto de vista, com os argumentos que você vai apresentar. Normalmente nós temos percebido que as pessoas não conseguem, os alunos têm dificuldade, na verdade, em sustentar o que levantam. Tá? Levanta-se uma tese, uma opinião sobre o tema, mas não tem argumento suficiente para sustentar aquela ideia ali. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Não existe tese esperada. Cada um pode pensar numa tese, cada um pode pensar, não deve, né? Ninguém pensa igual a ninguém. Então, o tema é um, mas fulano vai ter uma tese, o outro vai ter outra, porque a opinião das pessoas sobre determinado tema variam demais. Agora, você precisa entender que essa opinião que você vai emitir sobre esse tema, eu tenho argumentos para ela, eu tenho como sustentar, eu tenho como argumentar, porque se eu não tiver só uma opinião, mas eu não tenho argumento para ela, não adianta ser desenvolvido. Eu vou ter prejuízo também. Tá? Às vezes a pessoa tem uma excelente opinião, alguma coisa, mas não sabe argumentar, ela não tem como sustentar essa opinião. E aí o texto vai perder. Tá bom? Então tem que haver coerência entre essa tese e esses argumentos. Por quê? Isso vai configurar a autoria do seu texto. É a sua opinião. Se é a sua opinião, você tem os argumentos que você encontra para sustentar essa opinião. Então, é muito importante que a gente pense nisso. Eu tenho uma opinião, eu tenho argumentos para ela e isso me dá autoria do meu texto. O texto é meu e eu dou conta dele. Tá? Então, a competência 3 é mais ou menos isso. A palavra-chave dessa competência é argumentação coerente e organizada. Se eu tenho a tese, como foi colocado, a minha argumentação tem que estar de acordo com ela. Tá? Se lá na tese eu apresento 2 problemas sobre esse tema, meus argumentos vão ter que falar sobre esses 2 problemas. Eu tenho que ter argumentação para eles. Então, eu tenho que organizar o meu texto. O texto precisa da organização e essa argumentação tem que estar organizada. Então, costuma-se dizer o seguinte, um parágrafo de introdução, 2, normalmente, como o professor já falou, do desenvolvimento. Eu tenho que ter, então, na minha tese, eu tenho que trazer 2 questões para eu fazer 2 argumentos? Não necessariamente. Tá? A sua tese pode enfatizar uma coisa, uma definição, alguma coisa específica, e você trazer 2 argumentos para sustentar isso. Tá bom? Então, essa argumentação, ela tem que estar muito bem feita em relação a essa tese. Sugere-se que essa argumentação, por exemplo, ela seja diversificada. Né? Por exemplo, tem gente que faz o desenvolvimento só com citação, né? Com fala de autoridade. É um recurso? Mas isso dá a entender que você não tem, vamos dizer assim, estratégia argumentativa. Você só conhece esse tema, essa sua ideia do ponto de vista da citação. Você não consegue, para exemplificar, você não consegue fazer uma alusão histórica, você não consegue trazer um índice. Então, sugere-se que o desenvolvimento, a argumentação da tese, ela seja diversificada, ou seja, que sejam argumentos diferenciados, tá? Quanto mais você diversificar a argumentação, mais rico, mais inovador fica o seu texto.
Então é importante que você apresente a tese explicitamente, você precisa deixar ela clara na introdução, que é o seu posicionamento, não realizar saltos temáticos. Se na sua tese você coloca 3 elementos, a sua argumentação tem que trazer os 3 elementos de forma organizada, como você colocou lá, tá? Sucessivamente. Amarelo, azul e vermelho. Primeiro argumento amarelo, segundo argumento vermelho, o azul quer dizer depois o vermelho. Na ordem, como você expressou lá na tese, tá? Isso configura a organização e sequenciamento argumentativo. Desenvolver a sua argumentação, é importante desenvolver o argumento, não basta só colocar, tem que desenvolver, e aí você tem que recorrer para as estratégias, tá? Dados históricos, índices, né? Você possa conseguir, falas de autoridade, exemplificação, o que você conseguir para colocar nessa argumentação. De forma explícita, tá? Você tem que deixar claro lá esse ponto em relação à tese e justificar a sua argumentação por meio de informações. Então, tem que buscar informações, fatos, opiniões, o que você conseguir para deixar tudo bem explicado, detalhado, esclarecido com relação a esse argumento. Aqui nós temos uma outra redação nota 1000, no ano de 2020, falava sobre a questão do cinema. Consideramos esse tema já mais simples que o anterior, né, nosso ponto de vista, que fala da questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, do ponto de vista de compreensão, a gente percebe, é a minha opinião particular, é bem mais acessível, né, bem mais simples a compreensão do que o anterior. E aqui nessa redação a gente percebe que lá na introdução, por exemplo, é feita uma relação, o autor ele faz uma relação do passado com o presente, em que ele fala de feudos, né, questão de democracia, quem tem direito ao quê, e aí ele faz essa relação e traz a opinião dele sobre o cinema. E está grifado aqui, né? Então aí a gente já percebe a tese dele já explícita, quando ele diz que o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado. Então aí ele traz o que ele quer dizer, né, fazendo uma relação com o passado, colocou lá um termo que é passado, e embaixo ele traz a tese já mais explicada ainda. Essa aí é a tese, mas ela vem explícita embaixo no que ele vai desdobrar os argumentos. Então embaixo ele coloca que essa questão dos feudos se dá pela questão das salas, né, de teledramaturgia, que estão em regiões mais desenvolvidas, ou seja, muita gente não tem acesso, e fala também da questão dos preços dos ingressos, alimentos que afastam a população, né, porque as pessoas normalmente não têm condições de comprar, e aí isso prejudica também o acesso. Então aqui nessa tese a gente percebe que existe de forma explícita a opinião e mais embaixo o desdobramento que vai ser feito na argumentação, tá? Que a gente já pode perceber aqui. Esse é o primeiro argumento, e no primeiro, como ele fala lá da questão das salas, né? Ele fala da questão das salas serem concentradas muito no centro econômico, já pode ver isso aqui embaixo. Ele desenvolve primeiro, né, falando dessa questão que ele reconhece que o cinema é fundamental ferramenta de inclusão, como ele já fala lá na frente, mas aí ele já traz um entretanto bem aqui do lado, se a gente perceber. E aí ele vem dizer por que isso não acontece. E aí no finalzinho a gente já percebe o primeiro argumento sendo desenvolvido por ele. Tá? Ele fala das salas e que afasta as pessoas e tal, né? Questões financeiras e tal, tudo mais. No segundo argumento, ele já vai tocar na questão dos preços, né? A gente já pode ver aí, já de forma direta, o tópico frasal dele. Ele coloca, ele reforça de novo e vai dizer por que isso acontece, tá? No final, ele dá mais, reforça, e traz sempre, nos dois argumentos, se você perceber, ele traz uma fala de autoridade, né? Para reforçar a opinião dele, no caso aí, que está sendo desenvolvido. E aí, no final, ele fecha, né, assegurando que esse cinema ainda não está democratizado.
tá? Por esses dois problemas que ele se propôs a trazer. No final, a conclusão, você percebe aqui que é muito importante a gente perceber é que a conclusão, além de responder só aquelas perguntinhas que a gente tem lá, elas também estão presas a esses argumentos, a essa tese. Então, se o seu argumento, primeiro, vamos só lembrar, falava da questão das salas de cinema, né, que normalmente estão restritas a setores econômicos, a lugares mais urbanos e tudo mais, quando ele vem para a conclusão, ele diz como é que pode resolver isso. Desculpe. Aqui. Ele diz como é que pode resolver isso, tá? Então, se você der uma olhadinha aqui na conclusão, a conclusão, ela atinge diretamente já a primeira questão da tese, que é com relação às salas. Então, ele promover a idealização das salas de dramaturgia por meio da construção. Então, ele vai dizer o que tem que ser feito, quem tem que fazer, como deve fazer, mas tudo isso relacionado ao que já foi colocado lá no argumento e lá na tese. Tá? O segundo argumento dele mexeu com a questão dos preços, né, da exploração que tem com relação aos preços do ingresso, com relação ao preço da pipoca e tudo mais. E ele vai buscar como pode resolver isso. A Ancine, que é a responsável, né, de criar canais de comunicação para que o telespectador possa reclamar, ele possa denunciar quem está fazendo isso, como isso acontece. Então, verifique que a conclusão ela vai diretamente estar associada à argumentação e à tese que foi colocada, tá? Se não é fazer uma conclusão, fazer bonitinho, vou responder as perguntas, solta. Não, ela tem que estar relacionada à proposta que foi colocada. E aí, no final, termina dizendo que só assim, né, fazendo isso, é que essa democratização ela pode ser possível no país. E um detalhe importante no final é que é retomado a questão lá da introdução. Ele fala em feudos sociais aqui, se a gente vai perceber. Né? Ele começa, na verdade, o texto falando da relação dos feudos aqui, né? Que é uma maneira de restringir o acesso e tudo mais. E termina o texto voltando à questão dos feudos, só que na questão social brasileira. Tá bom? Então, essa é a competência 3, que a gente tem que tomar bem atenção, que mexe com esse cuidado que tem que se ter com essa argumentação, com essa coerência de tese, argumentos e proposta de intervenção. Obrigada.